Vamos ler a partir do versículo 15, do versículo 15 ao versículo 17. Pedrão que está lá? Aí, Pedrão, fica ligeiro que tem um monte de versículo hoje, irmão. Glória a Deus. Se tiver na versão NVT, que é a versão que eu fiz aqui o esboço, acho que daí até ajuda. Se não, tudo bem. Tem? Ai, glória a Deus. Todo mundo achou que está com a Bíblia aí? Quem não achou, vamos lá. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 15 diz assim: Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, nós, os que ainda estivermos vivos, quando o Senhor voltar, não iremos ao encontro dele antes daqueles que já morreram. Pois o Senhor mesmo descerá do céu, com um brado de comando, com a voz do arcanjo e com o toque da trombeta de Deus. Primeiro, os mortos em Cristo ressuscitarão. Depois, com ele, nós, os que ainda estivermos vivos, seremos arrebatados nas nuvens ao encontro do Senhor, nos ares. Então estaremos com o Senhor para sempre. E esse para sempre, irmão, pega, né? Não vai mais ter uma terceira, não. Para sempre com o Senhor. Para sempre com o nosso Deus. Isso é muito forte. Para sempre a gente também não consegue, né? A gente começa a pensar o que é para sempre, a gente começa a bugar, né? Mas para sempre com o nosso Deus, para sempre sem a influência do pecado sobre nós, para sempre com essa presença, para sempre reinando e governando com Ele, para sempre adorando a esse Deus. E aqui eu queria conversar com vocês esse contexto aqui de Tessalonicenses. A carta aos Tessalonicenses, a primeira e a segunda carta, seria muito interessante você anotar e para você ler. É uma carta, duas cartas curtinhas, menos de meia hora, se for fazer uma leitura corrida, né? Você lê. Ela fala muito, o tema central ali é muito sobre orientação da volta do Senhor. Daí na segunda carta, Paulo faz umas orientações, porque havia um desespero, havia um anseio no coração daquela igreja, daquele povo, da volta do Senhor. Então Paulo faz umas orientações depois na segunda carta sobre acontecimentos, né, que iam estar precedendo a vinda realmente do Senhor Jesus. E aí essa carta ela traz para nós um desespero da igreja, uma preocupação da igreja, né? Essa igreja, esses nossos irmãos lá em Tessalônica, era uma igreja jovem, né? E essa carta aqui foi escrita por Paulo. No começo da carta ela fala que foi escrita também por Silas e Timóteo, mas ela foi escrita aqui entre 50 e 51 anos depois de Cristo, tá? Era uma igreja jovem e ela enfrentava perseguições da cultura pagã da época, né? A cidade ali em Tessalônica era uma cidade, só para nós entendermos o contexto ali, do porquê sobre os mortos, sobre essa dúvida, esse anseio daquele povo ali. Porque Paulo, quando ele escreve uma carta, nós lemos a carta que Paulo, que Silas, Timóteo, enfim, eles escrevem. Mas nós temos que entender no contexto quem está ouvindo do outro lado a carta. Nós não estamos ouvindo a voz dos irmãos, estamos aqui? Nós estamos ouvindo primeiro a voz de Paulo, de quem estiver escrevendo a carta. Então nós temos que entender o que estava passando ali no coração daquela igreja, o que estava acontecendo. E aí a gente vai a fundo, estudando um pouquinho, e a gente vai conseguindo entender o contexto. O contexto traz muito isso para nós. Para que contexto estava acontecendo naquele tempo, o que estava se passando, para a gente poder entender com mais clareza ainda, com mais força, aquilo que a palavra de Deus está dizendo aqui através dessas cartas. E aí havia ali uma cultura pagã muito forte, uma opressão muito forte sobre essa igreja. Essa cidade, Tessalônica, era uma cidade grega. Então, havia uma cultura grega ali também, pairando, né? O pastor já falou sobre a ideia do dualismo, né? Que, em resumo, né? O que é? O que eles pregavam, o que a cultura grega da época, pagã, falava? Que tudo que era matéria era mal, tudo era mal. E tudo que era fora da matéria aí era bom. Então tudo que eu vejo aqui como criação era tudo mal. Então o que acontecia? Eles não podiam crer, né, que um Deus bom criou todas as coisas da matéria, porque se a matéria é má, então um Deus bom não poderia criar, né? Eles não poderiam crer na ressurreição dos mortos, porque para eles a hora que você se desfaz, sai da matéria do corpo, e o corpo é mau, segundo essa ideia,
então você está liberto. Então, tanto por que você ressuscitar. E a própria questão da encarnação de Cristo. Como um Deus bom encarna num corpo que é matéria e a matéria é má. Então, essa questão do dualismo ainda pairava, ainda influenciava ali de certa forma. Porque aqui na carta, Paulo deixa claro, não vos enganeis. Então não vamos se enganar, não vamos se confundir, irmãos. Aqui há uma ordem para que as coisas aconteçam. E aí, nós não vamos crer no que o dualismo está dizendo, nós não vamos crer, trazendo um pouquinho para o nosso contexto, no que a mídia está dizendo, no que as influências externas pagãs, de pessoas ímpias, de pessoas que não estão sendo guiadas pelo Espírito Santo estão dizendo. Vamos ver o que a Bíblia está dizendo, o que Deus diz. E isso deve guiar os nossos dias. E é até importante, nós estamos nessa questão de tirar, né, as distrações, redes sociais. E isso tem sido muito precioso. Porque por mais, irmãos, que a gente queira focar e ali vou só me edificar, irmãos, isso influencia a nossa vida. Você ficar rolando tela ali, vendo os vídeos, e o algoritmo vai ditando ali o que você tem que ver, o que você não tem que ver. Isso dita sim as nossas ideias, irmão. Não duvide da maldade, do pecado que nós podemos ter. Nós somos ali transformados pelo Espírito Santo, mas nós somos pecadores, irmãos. Nós erramos. Nós estamos em constante santificação até que Ele venha e até que realmente nós sejamos glorificados, transformados. Então, há sim uma transformação em nós, que iniciou e Cristo está fazendo a obra. Mas não duvide da nossa tendência para o mal. Nós tendemos para o mal, infelizmente. Então, é poderoso que nós enchamos a nossa mente com a palavra de Deus. Que nós, em comunhão com os irmãos, que a gente troque aqui, Cristo, para que nós venhamos nos edificar naquilo que realmente é eterno, né? Naquilo que realmente vale a pena. Então, muitos irmãos dessa igreja estavam aflitos, né? Eles diziam, isso que já morreram, né? E vão perder a volta de Cristo. Porque de certa forma, alguns historiadores falam, eles ainda tinham talvez uma influência por essa cultura, por essa ideia, que ainda pairava ali. E aí Paulo escreve, né, para confortar a igreja de certa forma, trazendo a verdade das Escrituras, né? E aí nós lembramos o quê? Que a volta de Cristo, a esperança da volta de Cristo, ele sustenta a igreja em tempos difíceis. Sustenta a igreja em tempos de perseguição. E aqui ele dá deixa bem claro. A volta de Cristo ela vai vir primeiro para um grupo, né, para aqueles que estiverem morrido em Cristo, vão ressuscitar primeiro, e depois aqueles que estiverem vivos vão encontrar com eles nos ares. Então tem toda uma ordem para que as coisas aconteçam, né? E é interessante quando você vai, né, lendo a Bíblia, você vê como que a Bíblia ela se conecta em muitas coisas, né? Apocalipse 1:7 diz que até aquele que o transpassaram, né? Mesmo aquele que os transpassaram. Veja, ele vem com as nuvens do céu e todos o verão. Até mesmo aquele que o transpassaram. E todas as nações da terra lamentarão por causa dele. Sim, amém. Então o que acontece? Todos vão testemunhar a vinda de Cristo. Esse o transpassaram está falando dos romanos, dos soldados, dos sacerdotes lá do Sinédrio que crucificaram Jesus. Olha que interessante. Eles também vão ver aquele Cristo que eles crucificaram, que eles bateram, eles também vão ver esse dia e vão lamentar esse dia. Então ali vai ressuscitar aqueles que estão salvos, de certa forma aqueles que estão perdidos para sempre também vão estar testemunhando a volta de Jesus. A volta de Jesus vai ser pública. A volta de Jesus vai ser com um grande barulho, né? Ele fala aqui, do céu um comando com a voz do arcanjo, a trombeta de Deus. Ou seja, vai ser audível, vai ser visual, nós vamos ver. E todos vão ver. De que forma? Aí Deus que vai mover isso aí. Como que vai ser a ressurreição, o corpo, Deus vai mover essa questão. E nós temos que ter essa esperança na nossa alma. Essa esperança. Olhar para Jesus fortalece nossa vida diária. Ele cumpre a sua promessa. E aí nós cantamos muito sobre Maranata, né, irmãos? Aqui. Nós temos, né, Deus tem derramado isso no nosso coração. Eu falo que a música Leão de Judá,
Eu não canto ela mais do mesmo jeito que eu cantava lá atrás, porque ela é música antiga, né? Aquela, ouve-se o júbilo de todos os povos. E aí, ela é uma música muito antiga. Mas hoje, com a revelação e o desejo pela vinda do Senhor, e estudando um pouco mais, e se apaixonando por esse Cristo que vem, nós cantamos essa música diferente. Eu falo por mim, cresci na igreja, então sempre ouvi. Mas hoje a gente canta, Ele virá, e Ele ensinará. E, nossa, é uma canção que pulsa o nosso coração. E que o Senhor revele isso para você essa manhã. Traga essa revelação para você. Então, ela não é só apenas a mensagem Maranata. Ela não é somente uma canção que nós cantamos. Apesar que nós temos que cantar conscientes, racionais. Nos alegrarmos nessa vinda de Jesus. Não é imaginação, irmãos. Porque muitas vezes nós conversamos, e eu tenho essa experiência, você conversa com algum irmão, ou com alguém de fora, que não é um irmão em Cristo, porque ainda não é salvo. Mas essa ideia da volta de Cristo, ela parece um pouco conto de fadas, quando você vê a reação do outro. Não sei se só eu tenho essa percepção, quando converso entre nós irmãos, glória a Deus, nós temos crescido em revelação sobre isso, mas para o mundo é como se fosse um conto de fadas. Para o mundo há uma... Jesus está voltando, é real, irmão, é real, fulana. E há um silêncio, um vácuo. Como, será mesmo? Mas já faz aí muito tempo, que ele falou que ia voltar. Muitos irmãos que pregaram, escreveram um livro sobre escatologia, que é o estudo da vinda do Senhor dos últimos tempos, e já morreram, e ele não voltou ainda. E eu quero provocar o seu coração essa manhã, o meu. Será que nosso coração, ele pulsa mesmo, ele crê mesmo na volta de Jesus? Será que eu e você, nós estamos como essa igreja aqui? Mas o que vai acontecer com os que já morreram? Mas o que eles vão ficar de fora? Eu estou preocupada, porque eu estou esperando a volta de Jesus. Paulo, com certeza, quando foi fundar essa igreja, ele deve ter falado muito sobre isso com essa igreja. E a gente pensa que falar do fim dos tempos, escatologia, da doutrina dos últimos dias, da segunda vinda de Jesus, é só para quem é muito teólogo, só para quem é só pastor Vitor, que daí ele traz aqui o estudo sobre Apocalipse, depois nós vamos entrar um pouquinho em Apocalipse. Ah, não, só o Vitor entende, então deixa eu só ouvir aqui ele e tocar o barco aqui na minha vida. Desejar a vinda do Senhor Jesus, estar com o coração ardente, olhando os sinais, isso deveria ser um anseio da igreja, deveria ser um anseio nosso de todos os dias. Será que Jesus volta hoje? Aí estudando um pouquinho mais, nossa, mas ainda precisa acontecer uns negocinhos aqui ainda, nossa, Jesus, apressa, vamos apressar. Pedro fala disso, 1 Pedro fala disso, apressando a vinda. E é muito real, porque nos dias de hoje o que é pregado? Olhe para você, viva você, olhe para si mesmo, veja os seus dias, você tem conquistado os seus sonhos, Quais são os seus sonhos? O que você quer conquistar? A gente olha muito para a terra, quando aqui não é o nosso lugar de fato, irmãos. Nós estamos aqui como peregrinos, de passagem. Nós temos que viver para um reino eterno. E a nossa vida diária, as nossas conversas revelam se a gente viveu ou não. E as nossas escolhas revelam se nós vivemos ou não. Isso deveria ser tema central dos nossos cultos caseiros. Maranata, filho, Maranata, Jesus está voltando, filho. Essa é a esperança nossa, filho. Nas nossas juntas, nós devemos celebrar sim a ceia como nós fazemos, mas eu acho que nós precisamos mais clamar por Maranata, irmãos. Os irmãos se cumprimentavam na igreja primitiva, Maranata, não fala paz. O cumprimento era o quê? Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Maranata, Ele está vindo, Ele tem que vir. O anseio da igreja era o quê? Ele está vindo. Ele falou que ia vir. Vamos viver aqui como se Ele viesse voltar daqui a pouco, daqui 10 minutos. Havia um anseio no coração da igreja. E esse anseio, ele tem que existir no nosso coração. O Espírito Santo de Deus aumente isso em nós, no nome de Jesus. Maranata é algo para ser celebrado.
Eu não estudo só porque, nossa, eu preciso estudar, porque eu quero saber. Nós estudamos sobre o fim dos tempos, sobre os tempos, as temporadas, porque Cristo mesmo mandou a gente observar os tempos. Mateus 24 também fala disso. Acontecerá isso, observe. Não sabemos o dia nem a hora, mas tem ali uma... Então a gente não está totalmente perdido. E nós devemos celebrar com alegria esse Deus que nos ama. Ele está vindo. Eu fico imaginando João escrevendo ali Apocalipse, tendo as revelações, e era o amigo dele, o mestre que andou com ele ali, e agora ele vendo esse mestre glorioso, essa visão que João teve. É o meu amigo. Você tem essa visão? Você tem isso no seu coração? O meu amigo, que a vida inteira eu dediquei, eu tentei obedecer, o Espírito Santo me ajudou, e esse amigo vai vir montado num cavalo com os olhos de chama de fogo, vestido como sumo sacerdote. Será que nós, a hora que vermos Jesus, é o meu amigo que eu estou vendo, é aquele que todos os dias eu conversei? Que o Senhor venha nos sondar. Será que nós estamos mesmo aguardando essa vinda? Porque ela pode acontecer repetidamente, como nós vemos em vários versículos, né? Virá como ladrão, vai ser rápido, vai cruzar, né? Vai ser como um relâmpago no céu. Então tem várias características, mas ela pode acontecer para você hoje, irmão, porque a morte, ela é para todos. Deus queira que não, né? Amém? Glória a Deus. Mas nós temos que ser realistas com a nossa vida. Eu estou aqui hoje falando com vocês, sou jovem, forte, aqui nós temos, os irmãos são fortes, glória a Deus, mas eu posso cruzar ali e a minha vida aqui nessa terra se acabar. E eu vou estar com o Senhor, glória a Deus, pela graça dEle. E é glorioso isso. Antes eu achava o quê? Que havia um ônus aí de quem morria, né? Ah, não, quero ver, todos vão ver. E eu acho que há mais bônus em quem talvez, né, como Paulo diz, né? Viver é Cristo, morrer é lucro. Porque eu já morro hoje, eu já estou com o Senhor. Já estou na presença do Senhor. Então, será que nosso coração, ele pulsa real, irmãos? Vamos, sonda no Senhor e nos conhece. Vê se há em nós algum caminho mau. Será que nós estamos pedindo para o Senhor sondar mesmo? Ou nós só estamos cantando porque é uma música de Maranata, hora vem, porque está ripado, porque vamos lá? Ou será que isso pulsa no meu coração de verdade? Há uma reflexão para nós essa manhã. Será que isso pulsa mesmo? Precisamos viver olhando para Jesus, nos encantar por esse mestre. O que me impulsiona a olhar para a volta é porque eu quero ver o meu mestre, eu quero olhar para o meu amigo, eu quero olhar para o meu Senhor, para o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores que vem, a razão de toda a minha alegria, a razão. Não há circunstâncias, porque essa igreja aqui estava morrendo pessoas na perseguição, irmãos. Nós aqui não vemos irmãos morrer. Imagina só o contexto aqui. O Vitor chega, nossa, irmãos, perdemos mais um irmão, o irmão fulano foi morto porque teve um levante contra a igreja essa semana. E uma família inteira foi morta, irmãos, na perseguição. Olha a tristeza. Mas nós nos alegramos, olha o contexto. Era esse contexto, irmãos. Era contexto de morte e perseguição. E havia alegria no coração da igreja. Porque Paulo também, a segunda carta, fala: alegrai-vos. Eu falo de novo, alegrai-vos. Porque o Senhor é a fonte da nossa alegria, não as circunstâncias. E há uma promessa, a volta de Cristo ela é certa. João capítulo 14, versículo 3 diz assim: quando tudo estiver pronto, voltarei para buscá-los, para que estejam onde eu estou. 14:3, Pedrão, obrigada. E aqui ele faz como uma promessa de casamento. E olha que interessante, nessa época o casamento era em 3 etapas. Havia um contrato, família da noiva e família do noivo. Contrato, uma promessa, vou casar. Assinava o contrato, tudo. Havia a questão do levantamento de valor do dote. E pelo que o historiador fala, na verdade não era assim, ó. Vitor vai casar com a Wanda. Ah, dote, o Vitor é rico. Vitor é rico. Então,
Ou ele vai receber uma herança. Ah, já tenho dinheiro. O noivo tinha que pagar um preço, tinha que levantar o recurso por sua própria força, por seu próprio recurso, por sua própria força do seu braço. Biel, tá ligado, né? Tá levantando, glória a Deus. Então, olha só, havia um preço a ser pago. E o terceiro ponto é que o noivo tinha que construir uma casa no terreno do seu pai, porque tinha essa visão de clãs, né? No Antigo Oriente Médio, morava-se em clãs. Então a família do noivo construiu uma casa, tinha que construir a casa, no terreno do seu pai. E aí é legal, é interessante, porque até hoje, se você vê, às vezes prédios, né? E eles deixam, né, na aula o historiador estava explicando, deixam as pilastras, tipo, eu construo, mas eu deixo uma estrutura, porque eu sei que meu filho vai casar, então ele pode construir em cima, E vivia todo junto ali com a família do pai. Então, irmãs, ia viver com a família ali do sogro, hein? A sogra, olha que bênção. Glória a Deus. Mas era bênção, viviam em clãs. E olha só, trazendo para João 14:3, olha o contexto que eles estavam entendendo essa palavra de Jesus. Eles estavam nesse contexto. Então Jesus ele estava fazendo como uma promessa de casamento. Eu estou cumprindo aqui, eu estou fazendo um acordo com vocês, um contrato. Vou me casar com vocês. Ó, quando estiver pronto, virei buscá-los, para que estejam sempre comigo onde eu estiver. Houve um preço que Jesus pagou. E Ele está construindo uma morada junto ao Pai, para que nós possamos ser família dEle eternamente. Olha o contexto. Então realmente havia uma promessa. E casamento, como que é o ápice de um compromisso, ele virá. Há uma promessa, irmãos. Apocalipse 1:7, vou ler novamente aqui, ó. Vejam, ele vem com as nuvens do céu, e todos o verão, até mesmo aquele que já os transpassaram. Olha só. E todas as nações da terra se lamentarão por causa dele. Sim, amém. Mateus 24, olha só, Apocalipse fala isso, né? Olha lá, João fala isso em Apocalipse. Aí Mateus 24 fala assim, ó, Mateus 24, versículo 30. Então, por fim aparecerá no céu o sinal da vinda do Filho do Homem, e haverá grande lamentação entre todos os povos da terra. Eles verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu, com poder e grande glória. E olha que interessante essa questão aqui também, para trazer essa questão da glória, do peso do Senhor Jesus vindo. Vai ser uma coisa gloriosa, um evento marcar, encerrar e iniciar toda a história da criação. Em Apocalipse ele fala de nuvens, e Mateus também ele fala de nuvens. Mas o contexto aqui em nuvens, Mateus ele vem sobre as nuvens. E aqui em Apocalipse, nessa nuvens também citando, ele vem entre nuvens. Entre nuvens. A sua glória será tão poderosa, tão grandiosa, nós vamos vê-lo, mas as nuvens vão estar o cercando, talvez para tentar conter tanta glória, tanta luz, tanto brilho, tanto resplendor que virá desse Deus. Cara, que visão. Isso virá para todos, até para você que não é salvo, até para você que não será salvo. Isso virá para todos. Todos vão ver. Vai haver festa, alegria, regozijo dos filhos de Deus. Ah, ele voltou! Ai, ele voltou, meu amigo! E haverá uma alegria. Alegre-se, igreja, na vinda do Filho de Deus. Nós devemos nos alegrar. Não é tempo de ouvir sobre a segunda vinda do Senhor e ficar com medo, porque o verdadeiro amor lança fora o medo. Foi isso que foi profetizado aqui. A alegria, se você tem Ele como Senhor. Porque para aqueles que estão sobre baixo da ira, vai haver lamentação. Então a certeza da volta fortalece a nossa santidade, a nossa vida e devoção, a nossa perseverança. É o cerne, é o centro. E nós clamamos Maranata, falo de novo, nós estudamos, o pastor traz, eu gosto de ler, você gosta de ler, a gente conversa sobre isso, celebra isso em casa, mas com um olhar, um coração cheio de expectativa de ver o Mestre.
Isso deve nos cativar todos os dias, igreja. E há um propósito na adoração diante do trono. Nós estamos ouvindo muito sobre estudos em Apocalipse. E eu queria ler com vocês Apocalipse 10, versículo 11, diz assim, ó. Os 24 anciãos se prostram diante daquele que está sentado no trono. Tu és digno, Senhor Deus, de receber a glória, a honra, o poder, pois criaste todas as coisas e por sua vontade elas existem e foram criadas. Apocalipse capítulo 5, versículo 9, do 9 ao 12, diz assim, ó. Cantavam um novo cântico, dizendo, digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com teu sangue nos compraste para Deus. Compraste para Deus de toda a tribo, e língua, e povo, e nação. E para o nosso Deus nos fizestes reis e sacerdotes, e reinaremos, e eu vou ler aqui junto com vocês, e reinarão sobre a terra. Então olhei novamente e ouvi as vozes de milhares e milhões de anjos ao redor do trono. Olha só a visão. E também dos seres vivos e dos anciãos. Cantavam com forte voz, digno é o Cordeiro que foi sacrificado de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Aleluia! Há uma canção, há poder no meio dos louvores. É muito forte que nós entendamos, irmãos. Há um mover de Deus, há um agir de Deus no meio dos louvores. O Senhor se assenta no meio dos louvores e Ele cumpre a sua vontade, o seu propósito sobre os seus planos sobre a terra, sobre o povo dele. Então, no momento da adoração, e aqui nós temos que viver uma vida, por isso que o que Ele deixou aberto para que a gente estude, veja, e a Bíblia para nós ali vivermos, nós temos que nos atentar. Adoração, aqui há uma devoção, eles cantavam um cântico novo, há uma devoção, não é do jeitinho que você quer adorar, é do jeitinho que Ele quer ser adorado. Ai, mas eu tenho o meu jeitinho de adorar aqui. Irmãos, a Bíblia não tem o seu jeito. A Bíblia não tem o meu jeitinho. Tem o jeitinho que Ele pede. Tem o jeitinho que Ele quer. Há uma ordem, há uma espera de Jesus, com toda a sua dignidade, com tudo que Ele é, que honra, força, glória e ações de graça. E eles cantavam isso. E eu acredito que eles levantavam as mãos, e aqui há um brado, há uma canção, ele fala aqui, ó, de abrir os seus selos. É uma canção profética, porque nós vimos depois nos capítulos seguintes, né? Que há ali a abertura dos 7 selos e as 7 taças. E o que acontece? Aqui é uma canção profética em que ele está declarando: é digno de abrir os selos. Então ele está profetizando ali o que iria vir a acontecer no meio dos louvores. É muito importante quando nós nos reunimos aqui no momento do louvor, da adoração, no momento que você abre a boca: só Tu és santo. Não é somente eu estou declarando santo porque, nossa, é a música hoje, nossa, eu não curto muito essa música, né? Mas tá bom, vamos lá. Irmãos, é sério. É o meio pelo qual o Senhor se assenta no meio dos louvores. Ele cumpre a sua vontade. Há um modelo. Nós cantamos no domingo passado: tributai ao Senhor da guerra. Pagar tributo. Literalmente é pagar tributo. De forma de louvor e adoração. Eu tributo ao Senhor. Tributar. Eu estou aqui, ó. Eu levanto as minhas mãos como igreja. E eu entendo que há uma guerra acontecendo. E eu entendo que há sim, nas regiões celestiais, ali, guerras acontecendo. A Bíblia fala, nós estamos também falando sobre guerra esse mês. A nossa luta não é contra carne e sangue, mas é contra principados e potestades. Nós temos que entender isso, irmãos. Porque se você não entende, isso não vai isentar você. Você está na guerra. De qualquer forma existe uma guerra. Se você não entende, não está nem aí, você já é perdedor. Porque a guerra ela continua. Então só há soldados, pessoas ali em oração que estão com Deus. Ou pessoas que estão totalmente...
Nós temos que entender, pedir para o Espírito Santo nos revelar essa manhã, trazer seriedade sobre o momento do louvor, da adoração. Nós falamos de batalha. Louvor e adoração já foi pedido pelo Senhor no Antigo Testamento para estar na frente de batalha. O Senhor quer ser entronizado no meio dos louvores do seu povo. Isso é sério, igreja. Isso tem que nos trazer um zelo. Quando eu estou reunida aqui com meu irmão, que eu amo. Porque na eternidade nós vamos amar nosso irmão como família. Eu vou amar o meu irmão como família. E nós vamos adorar o único Deus. Então, nós estamos aqui reunidos como igreja para cultuar esse Deus, para entronizar o seu santo nome. A seriedade. E há uma responsabilidade da igreja, porque não é do nosso jeito, é do jeito que Ele quer. Para descobrir o jeito que Ele quer, além de estar edificando uns aos outros na junta palavra, você também deve buscar conhecimento. Você tem uma Bíblia em casa. Às vezes nós culpamos, nossa, fui enganado, sabia. Você tem uma Bíblia em casa e você tem o Espírito Santo de Deus dentro de você. Nós somos como vaso de barro, totalmente, né? Mas nós carregamos dentro de nós o tesouro que é Cristo, que é o Espírito Santo, que se revela a nós. Então há uma responsabilidade, sim, como filhos de Deus, como irmãos que vivemos em comunidade, de abrir nossa Bíblia, ler nossa Bíblia e entender que o Senhor, Ele pede algo para nós, Ele espera. Não é do jeitinho que nós queremos, não, irmãos. Isso é muito sério. É muito sério. E olhar para Jesus, nos alegrar nesse Deus que vem, fortalece nossa adoração e molda as nossas atitudes. Molda o jeito que nós encaramos, molda o jeito que nós chegamos até aqui. Não chegamos até aqui. Esse Deus morreu por mim, Ele me ama. Então eu vou levantar as minhas mãos, vou chegar aqui já. O Senhor é bom. O seu amor dura para sempre, irmão. O Senhor é bom. Tem que haver uma seriedade em nós. Tem que haver sim uma leveza, uma alegria ali na comunidade. Mas tem que haver uma seriedade, uma devoção no nosso coração. E sozinho nós não vamos conseguir. Nós temos que pedir ajuda para o Espírito Santo, amém? Todos os dias. Porque se a gente acha que é melhorzinho hoje, nossa, hoje eu fui. Irmãos, nós não somos nada. Como vaso de barro, nós carregamos o tesouro é Jesus. A esperança da vinda de Jesus, ela sustenta, ela nos persevera, ela sustenta a igreja. Tito capítulo 2, versículo 13 diz assim, versículo 13. Enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Olha só, Jesus vem. Isso deve ser esperança para nós, alegria para nós, irmãos. Romanos 8, capítulo 18, diz assim, versículo 18, diz assim: considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Nada se compara à alegria de ver Jesus voltando entre nuvens. Filipenses capítulo 1, versículo 6 diz assim, estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Mas o dia parece ser cansado, a gente parece seduzido às vezes por essa dinâmica, esse sistema. Quando nós vemos, já perdemos uma hora rolando tela e fala, meu Deus, me perdoa, estou aqui, olha. Aquele que é fiel, aquele que começou a boa obra, ele vai completá-la. Tem que haver um desejo ardente de contribuir para que essa obra seja completa na nossa vida. E caminhar em arrependimento, e caminhar em obediência. Entendendo que quem vai completar essa obra, porque a glória é dele, ele que faz, é Cristo. No dia que ele voltar, irmãos, você já pensou na beleza de não ter mais pecado, irmãos? Nossa. Não vai mais ter nada para seduzir você, irmãos. Nem eu. Sabe aquela propensão que você tem para mentir, para enganar, para fofocar, para roubar, para lascívia, sabe aquela propensão que você tem, irmãos? Que você luta. Você fala, Deus, eu jogo aos seus pés, porque já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim.
Sabe aquela dificuldade que você tem? Não vai ter mais, não vai. O pecado não vai mais nos influenciar. O Senhor Jesus vai destruir o pecado de uma vez por todas. Já pensou viver sem o fardo do pecado? E assim como Ele ressuscitou, nós vamos ressuscitar. Ele foi o primeiro que ressuscitou. Nós vamos ressuscitar ali. E Jesus, quando teve aqui, depois que ressuscitou, o seu corpo glorificado, havia glória, poder. Esse corpo aqui que envelhece, esse corpo fraco que fica doente, não vai ter mais, irmãos. Haverá grande poder, grande glória na vinda do Senhor Jesus. Eu quero que você se alegre nisso. Nós estudamos Apocalipse, agora, o Vitor, né, acredito que vai continuar, né, com os estudos de Apocalipse, mas não é para a gente ficar inculcado, nossa, 666, nossa, agora, você viu, não sei o que, o Trump, Elon Musk, será que ele é o anticristo? A gente pode sim fazer especulações, eu acho isso interessante, porque a gente tem que observar os tempos, mas nós devemos focar em conhecer o noivo, porque quando uma noiva vai casar, ela só fala do casamento. Não sei quem já casou aqui. Ai, tá conversando, do nada ela muda o assunto. Nossa, eu vi uma flor. Ai, meu vestido. A noiva, ela deseja isso, né? Ela deseja o dia do casamento, né, Thalita? Hoje eu peguei no 6-2, usei 6-2 aqui, ó. Eu tava fazendo esboço lembrando do 6-2. São os irmãos que vão casar, irmãos, da nossa igreja. E há uma expectativa para o dia do casamento. Então, será que essa expectativa ela tem trazido alegria para nós? Será que nós adoramos? E tem uma frase do John Piper que eu já citei aqui uma vez que eu trouxe a palavra, que fala assim: toda a história está caminhando para um grande objetivo, a adoração ardente de Deus e seu Filho entre todos os povos da terra. E missão, ele fala sobre missões. Missões não é o objetivo, missões é o meio, o fim é a adoração, para que todos o adorem, de toda tribo, raça, língua e nação. O adorem, adoração, reconhecer que Ele é o Senhor, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Esse é o fim. E nós já temos a beleza, já temos assim, nós já podemos começar a fazer isso agora, irmãos. Nós já podemos glorificá-lo, adorá-lo, conhecê-lo mais, estar com Ele, ter revelações dEle, desfrutar da sua presença agora. Ele entregou o seu Filho na cruz, Ele tem um plano seguindo, e nós temos que fazer parte desse plano eterno do Senhor. Temos que entender, eu quero participar desse plano. Nós temos que participar, entrar no plano de Deus. Não querer só entender que o Senhor tem plano para a minha vida, e assim, nessa questão mais individual. Mas que nós possamos abrir os nossos olhos e entender, eu estou caminhando com o meu amigo, meu Senhor, meu Salvador, o Rei do Universo, para que o plano dele se cumpra. Para que realmente todos os povos o adorem, em espírito e em verdade. Missões não é o fim, mas é o meio. Para que tudo isso se cumpra, você e eu precisamos falar do amor de Jesus. Precisamos deixar o Espírito nos soprar, nos levar. O Senhor quer nos usar para que o nome dEle seja glorificado em toda a terra. Que nós venhamos abrir o nosso coração. Há uma promessa. Nós lemos João 14:3, há uma promessa. 1 Coríntios 15:23 fala assim, ó, mas há uma ordem para a ressurreição. Cristo foi ressuscitado como o primeiro fruto. Depois, com a vinda dele, todos os que lhe pertencem serão ressuscitados. Há uma promessa, irmãos. Há uma promessa que nós devemos nos agarrar. Essa esperança, ela deve nos sustentar. Essa esperança, ela deve sustentar os nossos dias, porque são dias que não são fáceis. E pelo que nós vemos, né, nossa, está demorando a vinda do Senhor, há sinais. E nós observando, aí, se você observa o pouco que você observa aí da política, da geopolítica, do mundo, eu, na minha humilde opinião, eu acredito que não vai demorar muito mais para que Jesus volte. Não sei se é meu anseio mesmo que ele volte, ou observando mesmo as questões. Então, quão nós estamos nos preparando para viver na eternidade? Porque lá nós vamos passar muito mais tempo do que nós passamos aqui.
Será que nós temos passado isso para os nossos filhos, para os nossos irmãos? Será que essa verdade ela pulsa no meu coração todo dia? Nos nossos corações? Ou será que é só mais uma canção do top 10 do Spotify Gospel que nós cantamos aqui no domingo? Porque é legal, porque é bonita, porque o Alessandro Vilas Boas canta, é legal. Ou será que isso pulsa no meu coração? Porque, irmãos, você acreditando ou não, isso pulsando ou não no seu coração vai acontecer. E aí você tem que fazer uma escolha de que lado você vai estar neste dia. No dia da sua morte, que pode acontecer a qualquer momento, ou no dia que o Senhor vier entre nuvens, vier sobre as nuvens. Nós vamos ser o povo que com Ele vamos nos casar, ou nós vamos ser o povo que vai lamentar, não! Ele voltou! Não! Esse choro, essa dor, pessoas vão sentir essa dor. Porque se você morre em Cristo, você salva. Não tem como se salvar mais depois. É ali, acabou, fim. E quando Ele voltar, é fim também. Ou você é de Cristo. Então aqueles que pertencem a Cristo, como Paulo aconselhou aqui, os irmãos lá em Tessalônica, vão estar com Ele para sempre. Se você está em Cristo, nada vai te tirar Cristo. Tanto se você morrer agora, quanto se você encontrar com o Senhor na gloriosa vinda dEle. A pergunta é, nosso coração está pulsando por Maranata mesmo, de verdade? Eu me alegro na segunda vinda do Senhor, todos os dias? Como tem sido o nosso coração? Apocalipse 22, versículo 20, diz assim, ó, aquele que dá testemunho dessas coisas diz, sim, venho em breve, amém. Ora vem, Senhor Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Convido vocês a fecharem seus olhos nesse momento e sondar o coração de vocês. Simples. Espírito Santo, o Senhor é quem faz, o Senhor é quem sonda. Sopra e aumenta a tua presença neste lugar.